Uma análise mais profunda sobre política, economia e assuntos gerais aqui da região. Você acompanha a partir de agora, através do comentário de Tarcísio Vaise. Bom dia, Tarcísio, seja bem-vindo. Bom dia, Gilmar. Bom dia, grande audiência do nosso Navegantes em Destaque. Pois bem, Gilmar, vamos às informações. Eu quero trazer detalhamento sobre a questão do que acontece em Brasília, né? Cientistas que auxiliam o Ministério da Saúde na construção do plano operacional da vacinação publicaram ontem à noite uma nota pedindo que o governo federal abra imediatamente negociações com o Instituto Butantan, aspas, que já teria condições de oferta de doses de vacina com outras empresas que trabalham com a própria vacina da Coronavac e com outras vacinas candidatas em fase final de estudos de eficácia, fecha aspas. Esses cientistas que estão lá no Ministério da Saúde defendem que as decisões sejam baseadas na ciência, em vez de estarem sendo baseadas, aspas, em eventuais cenários políticos de fundo, e que a vacinação comece o quanto antes. O documento não está assinado, mas ele foi escrito por um grupo de técnicos. Não está assinado porque os técnicos têm medo das represálias e das possíveis exonerações, ou no caso dos efetivos, processos administrativos e afastamentos. Mas são formados por profissionais, especialistas da Fiocruz, da OMS, que estão trabalhando no Ministério da Saúde, que é a Organização Mundial de Saúde, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, de universidades como a USP, a Federal Paulista, e a Universidade Federal do Espírito Santo, e ainda de outros diversos conselhos e organizações. Entre suas atribuições, esse grupo de especialistas e cientistas, esse grupo, as suas principais atribuições técnicas são de definir os grupos prioritários que devem receber a vacina. Tá? Esse é o papel, um dos papéis deste grupo. Tá? O que vem acontecendo? Ontem o governo federal, porque não tem vacina suficiente contratada, tá? O governo só tem um contrato com a AstraZeneca, que deu problema, que vai ter que refazer testes. A Pfizer, esta que o ministro ontem veio a público dizer que talvez vai ter até em dezembro, ela está desde julho tentando vender a vacina para o Ministério. O Ministério não fez nada mais do que mandar um memorando, um ofício, dizendo que tem interesse. Mas nenhuma negociação foi feita. E agora a Pfizer alerta que não tem como entregar vacina mais esse ano. Tem outros na fila. Não tem aquela história, você vai comprar um carro novo, às vezes não está pronto, você tem que entrar na fila. A mesma coisa acontece com as vacinas. Lembrando, né, Tarcísio, aqui na tua fala, de que outros países também estão desesperados em busca de comprar vacinas e vão correr para o lado onde é que tiver já fizeram produção, contratos, né? E a maioria dos países tem feito contratos com todos os laboratórios que estão produzindo, para você não ficar exatamente refém de uma única, que pode dar problema, que pode não dar conta de entrega e tudo mais. A nota foi publicada e logo depois da nota, olha só como esse ministério é complexo, como ele mente descaradamente. Essa nota foi publicada por um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, é o único que assina a nota, tá? Porque há realmente perseguição aos cientistas do Ministério. Logo em seguida o governo emitiu uma nota retirando, já que não tem vacina para todo mundo nesse primeiro momento, o que ele fez? Ele tirou os presos dos chamados grupos prioritários, porque não sei se você lembra, os grupos a serem vacinados por primeiro são trabalhadores da saúde, agentes prisionais, a população carcerária, indígenas. Esse é o primeiro grupo. Sim. Todos os países é feito assim. No Brasil, porque não tem vacina, o Ministério retirou
a população prisional. Acho que são 700 mil pessoas, mais ou menos hoje. Justificativa dada. Eles são jovens. Ponto. Não é justificativa científica, não é técnica. Mas porque o grupo político que apoia o presidente adora isso. Quanto pior for a vida de um preso, para eles é melhor. Bem, só que eles esquecem que isso pode contaminar e mais e mais. Mas, tudo bem, tira os presos do grupo de risco. Do primeiro grupo prioritário, aliás. Mas não tem vacina ainda em dezembro, não deve ter em janeiro, porque nós só temos esse compromisso com a AstraZeneca, que agora deu problema. Então tem muita coisa acontecendo, Gilmar. E o bom da história, ou é ruim, não sei, a pressão feita pelo João Dória em São Paulo, que é uma pressão política, dizendo que dia 25 de janeiro começa a vacinar, acaba fazendo com que o Ministério da Saúde comece a andar um pouco mais depressa, porque ontem o ministro disse que a Anvisa vai levar 60 dias para aprovar, e aí alguém lembrou ele que tem uma lei, a lei da pandemia, que diz que em 72 horas qualquer empresa que pedir para usar emergencialmente a vacina, a Anvisa tem que se manifestar. Certo. Eles esquecem da lei, é realmente um generalzinho, cara, de 5ª categoria, obedecendo ordens de um tenente que só virou capitão porque foi para a justiça. E aí, nessa briga com o Dória, que é outra figura que também não dá para você dizer que está certo em tudo, porque não está. Nessa história toda, no final da fila, estamos todos nós. Infelizmente, Tarcísio, o que se percebe acerca do governo federal, aí, inclusive, eu estava acompanhando também uma outra matéria aqui do Jornal Globo, que traz a seguinte, a manchete: debate sobre Coronavac racha grupo do governo federal que elabora plano de vacinação. Exatamente. Então, mais perdido que segue em tiroteio, ou seja, a fumaça da pólvora do presidente da República está engolindo ele e os seus parceiros. Exatamente, Mary. Inclusive essa matéria aqui, que eu acabei de ler um texto, eu vou publicar mais hoje no Clique durante o dia, não é da Globo, não é da grande mídia que esse grupo ainda chama de lixo. Né? Não é. É de organizações sérias que estão nos bastidores trabalhando pelo bem do país. Certo. Estão trazendo à tona algumas coisas. E essa questão do racha no governo é justamente por isso, Gilmar. Primeiro, porque seria necessário que o governo tivesse contrato com a Coronavac, com a Pfizer, com a AstraZeneca, com aquela outra alemã, que me fugiu agora o nome. Ter pelo menos um contrato em intenção de como... A russa, que é a Sputnik V. Então, se você tem outras possibilidades, você vai ter condições de vacinar. E aí, quando se fala, por exemplo, 300 milhões de doses e 300 milhões de seringas que não foram compradas ainda, isso só dá para vacinar metade, porque são 2 doses essa vacina, a maioria delas. Então, não atinge nem toda a população. Exatamente. Ou seja, em 2021, nem todos nós teremos vacina. Tarcísio, eu gostaria inclusive rapidamente de compartilhar contigo aqui de uma reportagem da Ágata Barbosa, deixa eu pegar aqui o nome certinho da repórter da agência Rádio Web, a Ágata Gonzaga, melhor dizendo, acerca aí de uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil que acionou o STF para garantir a vacina sem o aval da Anvisa. Olha a bagaça da lambança que está se transformando, tudo em decorrência da morosidade, dessa briga, dessa disputa pelo pacote de pirulito. Pois é, Gilmar. Só que o pacote de pirulito é o povo brasileiro e a sua saúde. Isso me lembra aquele presidente daquele país lá que perdeu a eleição e faz bico. Lembra, né? Sim. De quem tu fala. Mas ele tem bastante seguidor. Então eu gostaria que você prestasse atenção. Tem no Brasil. Tem seguidor no Brasil. Confere a reportagem aqui, rapidinho, para depois a gente prosseguir na tua fala. Manda ver. A autorização da vacina contra a Covid-19 no Brasil virou caso de justiça.
A OAB acionou o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira para garantir a compra e o fornecimento dos imunizantes já aprovados internacionalmente, mesmo que a Anvisa não libere a regulamentação em até 72 horas. A ação leva em conta uma prerrogativa já prevista na chamada Lei Covid, aprovada pelo Congresso Nacional no início da pandemia. Segundo a legislação, a agência reguladora tem este intervalo de tempo para conceder a autorização, caso o imunizante tenha conseguido registro no Japão, nos Estados Unidos, na Europa ou na China. Caso o prazo não seja cumprido e a Anvisa não se manifeste, a autorização é concedida automaticamente. A lei aprovada não cita a vacina especificamente, mas dispõe sobre compras excepcionais e temporárias de medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde considerados essenciais no combate ao coronavírus. Em reunião tensa com governadores na terça-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, estimou que as autorizações da agência demorariam cerca de 60 dias e, portanto, as doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca só seriam oferecidas ao final de fevereiro. Nesta quarta-feira, o ministro encurtou o prazo e disse que, a depender de uma série de condições, como, por exemplo, um pedido emergencial da parte da farmacêutica, a vacinação pode começar ainda em dezembro, se referindo à vacina que já está em andamento na Inglaterra, desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. Agência Rádio Web de Brasília, Agatha Gonzaga. Ok, então aí Tarcísio já fala essa reportagem. E aí eu te diria o seguinte, rapidamente, para a gente finalizar esse assunto, se possível. Imagina se nós não tivéssemos aí os organismos para regular a ordem e o cumprimento das leis no Brasil, como, por exemplo, o STF e as agências que definem esse tipo de coisa, que não devem ser politizadas. Se fosse uma ditadura, Gilmar, pode contar, muita gente mais ia morrer. Já está morrendo muito, né? Certo. Mas corroborou aquilo que a gente já vinha dizendo no nosso comentário de hoje. Perfeito. Vamos continuar ligados e trazendo as informações para o nosso ouvinte. Não se trata aqui de procurar notícia ruim, mas não tem o que dizer. Não tem notícia boa. Infelizmente não tem. Ontem, só para concluir, Gilmar, o ministro que prometeu entregar ontem o Plano Nacional de Vacinação, ele prometeu isso na terça. Agora disse que só vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira. Mas ontem ele entregou para uma rede de TV, a CNN. Sem muitas explicações, um genericão. Ou seja, promete, não cumpre, fala, mas é mentira. Não dá, né, Gilmar? Complicado. Santa Catarina, Tarcísio, você falava agora há pouquinho acerca aí da suspensão de mais um processo de impeachment do governador Carlos Moisés. Vamos falar da política então, né, Gilmar? Exato. Carlos Moisés teve suspenso ontem pelo desembargador, que é presidente do Tribunal de Justiça e também presidente do Tribunal de Julgamento, o Dr. Ricardo Reller, que atendeu o pedido do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, para prorrogar a votação do segundo pedido de impeachment, naquele que trata dos respiradores, no qual acusam os deputados, né? Acusam Carlos Moisés de ser responsável pela compra irregular, aquela lambança dos 300 respiradores, né? O processo pede impeachment dele, mas o deputado MDBista pediu a prorrogação, o cancelamento, né? No pedido, o deputado apontou a falta de documentos que estão no Supremo Tribunal de Justiça e o relatório da Polícia Federal de que Moisés não cometeu crime. Então, diz que esses documentos não estavam ainda com a comissão. Lembrando que essa é a primeira etapa. Se ele for, se dos 10, 6 votarem contra o Carlos Moisés, ele é afastado de novo do governo. Tá? Aí tem novamente 6 meses de julgamento, aquela coisa toda para ter o julgamento final. E aí até isso, Santa Catarina já era. Já era. Como diz você, como é que é a cara da vice? Você chama ela de quê mesmo? Você que tem um apelido especial para vice-governadora. Eu até vou começar a fazer caricatura para isso. Cara de... Esqueci agora, Gilmar. Não me compromete. Não te comprometo, mas tá gravado. Tu falou ontem isso.
ou ontem, sei lá eu quando é que foi. Bom, Gilmar, a Polícia Federal, só lembrando, ela já inocentou o Carlos Moisés desse crime. Ponto. Não creio que esta votação vá prosperar. O deputado está ganhando tempo, pressionar um pouquinho o governador, sabe lá se nos bastidores não tem conversa, de apoios, de um toma lá da cá, aquela coisa que esses grupos políticos catarinenses gostam tanto. Exatamente. Já que não deu para tomar o governo como queriam, então vamos ter que negociar de outro jeito a coisa. Gilmar, claro, a pandemia segue, mas a economia também nos persegue. Nós tenho duas informações. Uma do pedágio. Antes de falar do pedágio, eu vou falar da determinação do governo ontem. Ele zerou o custo de impostos para importação de pistolas e revólveres. Ou seja, se você quiser comprar uma Taurus importada, você não pagará imposto. Não, o arroz, o feijão, você paga. O leite também, continua pagando. Mas para comprar uma arma, você não precisa pagar imposto. Você sabia que a própria Taurus emitiu uma nota reclamando dessa ação? Sabe por quê? Ela vai ter que demitir no Brasil, porque compensa mais ela produzir no exterior as armas e importar. Pode uma coisa dessas? Aí eu pergunto, é séria essa economia brasileira? Que tira da mesa do cidadão e dá para comprar armas? Porque esse imposto agora ele era fundamental. Qualquer renúncia de imposto, Gilmar, vai fazer falta para o ano que vem. Nós estamos saindo, aliás, não saímos ainda de uma pandemia. Qualquer renúncia fiscal, qualquer redução de impostos vai prejudicar os governos federal, estaduais e municipais. E aí o presidente, para desviar o foco da vacina, para dar um outro direcionamento nos bate-papos de WhatsApp, do tiozinho, do Zap Zap, do Facebook da tiazinha, que adora essas coisas, que acha que a arma resolve tudo, ele faz essa determinação econômica. Baixou para zero as alíquotas de impostos para importação de revólveres e de pistolas. Vamos armar o livros povo. Querem cobrar 12%, Sim. Discos é 60%, não, nem vou falar. E aí vem o pedágio, né? Nós já tínhamos anunciado a história do pedágio, Gilmar, algumas semanas atrás, ou meses. A Artéries Litoral Sul pediu o aumento, ficou naquela, NTT, não sei o quê. Lembrando que hoje nós pagamos R$ 2,70, mas a partir das 0 hora de sábado, de sexta para sábado, vai para R$ 3,90 cada posto de pedágio da BR-101 do trecho da Artéries Litoral Sul. São 5 postos. E a justificativa é aquela mesma e foi aprovada, aliás, pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. É o dinheiro que a Artéries precisa para fazer o contorno viário da Grande Florianópolis, que ela já era para ter entregue, pelo contrato que ela tem de concessão, ela já era para ter entregue, não tinha entregue ainda, diz que não tem dinheiro, pediu esse aumento bem acima da inflação, 2,70 para 3,90 e 1,20. É quase 40%, né, Gilmar? Bem acima da inflação. É mais ou menos a história aqui da nossa tarifa do lixo, né? Quem paga é o povo. Agora, para comprar pistola e arma importada, você tem tarifa zero de imposto, tá, Gilmar? Exatamente. Daí é o que o coronavírus não matar, deixa que o povo se mate na bala. Vai matar? Não, vai se matar na bala, mas não é nem na bala, né? É na fome, que a miséria aumenta, nenhuma expectativa para janeiro, porque quer queira, quer não queira, Gilmar, o auxílio emergencial conturbado, mas que o povão recebeu, na sua grande maioria, ajudou muito a própria economia brasileira e ajudou as pessoas. Certo. Como é que fica janeiro, Gilmar? Exatamente. Restrições aumentando, a Covid crescendo. Como é que fica esse povo em janeiro, Gilmar? Ok, então. Tarcísio 844, grande abraço, bom dia, obrigado por hoje. Bom dia, obrigado a você, aos teus ouvintes. Amanhã a gente volta no horário normal.
Certo, então. Valeu, Gilmar. Grande abraço, bom dia. Legal, gente, 8h44, vamos a um rápido apoio cultural, a gente volta na sequência com mais informações do Navegantes em Destaque. Quero ir agradecendo, hoje entramos no ar mais cedo do que de costume, eu tenho um compromisso médico e pedi isso ao Gilmar. Como é uma rádio comunitária, sempre vendo o lado das pessoas, aqui estou eu encerrando mais uma live, mais uma manhã de informações. Daqui a pouco estaremos transmitindo isto aqui pelo YouTube, pelo IGTV do Instagram do Clique Navegantes e também do YouTube do professor Tarcísio Vaz. Eu sou o professor Tarcísio Vaz, editor do Clique Navegantes, comentarista da Rádio Dengo Dengo. Estou aqui para disseminar conhecimento, espantando assim a ignorância, fazendo você refletir sobre a realidade e também combatendo as fake news. Queira-me bem que não lhe custa nada. Inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página, comente, compartilhe, faça a sua parte, faça a boa comunicação prosperar. Até amanhã e fique ligado no Clique, sempre tem informações por aqui.